alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade às funções oxigenadas. Nós vimos na primeira semana as funções álcools, enóis, e fenol. Bom, essas funções todas tinham em comum o grupo hidroxila, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar com duas funções que tem outro grupo que também envolve o oxigênio, mas que vocês verão que dão outras características às substâncias, ok? Bom, então, como objetivo da aula de hoje, nós vamos reconhecer substâncias de funções orgânicas aldeído e cetona e algumas das suas características principais. Todo esse conteúdo está englobado na segunda semana do PET. Gente, eu vou reforçar de novo. Eu sei que nós trabalhamos no PET 1 e no PET 2 muito apenas a única função, o hidrocarboneto. Mas nesse PET, cada semana nós trabalhamos de 2 a 3 funções orgânicas diferentes. Então, fiquem espertos com relação a essas funções para não confundir, ok? Bom, antes de falar exatamente da função orgânica, muitos alunos me perguntam, afinal de contas, Débora, para que eu estudo química orgânica? Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, eu não vou fazer nada na área de ciências, para que, afinal de contas, eu vou estudar isso? Aonde isso se aplica na minha vida? Na verdade, a química orgânica está muito mais presente no nosso dia a dia do que qualquer outra química que, às vezes, a gente tem dificuldade de entender. Na verdade, a química orgânica, ela faz parte do nosso organismo. E ao contrário do que normalmente nós falamos, um produto químico no cabelo, na verdade, o seu próprio cabelo é um produto químico e eu vou provar isso para vocês. Mas então, para trabalhar esse contexto de cabelo, hoje eu vou trazer para vocês sobre a escova progressiva, ou a famosa escova gradativa, ou escova marroquina e N outras escovas que surgiram aí no mercado, que usam o formol como princípio ativo de alisante, ok? Então, as escovas progressivas, ela usa então o formol como esse princípio ativo. O formol como matéria-prima, pela nossa legislação, para o uso no cabelo, ele tem que estar uma concentração de 0,2%. O que é isso, Débora? Que numa solução de 100 gramas, por exemplo, eu só posso ter 0,2 gramas de formol. Gente, é muito pouco. Tem que ser uma concentração muito baixa. Só que vários especialistas, eles afirmam que para ter um alisamento efetivo no cabelo, principalmente se o seu cabelo é um cabelo crespo, ou seja, aquele cabelo que tem muitas ondas, muitos cachos nele, eu preciso ter uma proporção de 37% de formol ali dentro. Então, o que normalmente algumas indústrias da beleza fazem? Eles criam substâncias, eles fazem substâncias que não têm essa quantidade de formol. Ele tem uma quantidade baixa, 0,2. Porém, lá dentro tem compostos que, quando aquecido, porque quem faz progressiva sabe que precisa ser feito depois uma escova e, por último, pranchar. Ou seja, aquela alta temperatura quebra as moléculas das substâncias colocadas no seu cabelo e ele se torna formol. Então, na verdade, eles aumentam a concentração do formol, colocando outras substâncias que, ao serem aquecidas, se transformarão em formol, vão se degradar em formol, ok? Isso foi uma denúncia, principalmente em Goiânia, em 2007. Por quê? O que aconteceu? Uma dona de casa de 33 anos fez uma escova progressiva e, posteriormente, veio a falecer, porque ela sofreu, então, um processo de intoxicação e inflamação e isso levou a óbito. Então, isso foi um choque muito grande em 2007, que fez justamente com que fosse muito mais rigoroso as agências sanitárias de proibir essas altas concentrações de formol em substâncias para escova progressiva. Bom, mas vamos entender um pouquinho como que é a estrutura do nosso cabelo, certo? Então, a composição do nosso cabelo, ele é 45% de carbono, 7% de hidrogênio, 28% de oxigênio, 15% de nitrogênio e 5% de enxofre. Sim, o seu cabelo tem todos esses átomos dentro dele.
Vai variar um pouco a quantidade de hidrogênios e enxofres dependendo do cabelo que você tem. Se ele é mais grosso, se ele é mais fino, se ele é mais cacheado. Então, tem ali uma variação muito pequena dessas quantidades. Mas, de forma geral, essa é a concentração de átomos que nós temos dentro do fio do nosso cabelo. E como que ele se forma? Então, primeiro, eu vou ter esses átomos se ligando aos outros átomos, formando, então, as moléculas. Essas moléculas vão se ligar a outras moléculas, formando, então, as proteínas, que no nosso cabelo é a queratina. Então, a queratina é justamente a ligação entre várias moléculas. Nós chamamos a queratina de uma macromolécula. Então, ela é a junção de alguns aminoácidos, ou seja, algumas moléculas que vão se ligando, formando, então, o que nós chamamos de proteína. Chamamos de queratina, que é um tipo de proteína, ok? Essa queratina, ela vai se envelopar, ela é muito grande. Só que ela consegue ocupar um espaço tão pequeno quando ela começa a se envelopar, ou seja, ela vai juntando, ela vai se deformando de forma que uma vai juntando na outra. E aí ela tem a característica, né, que nós chamamos de alfa-hélice, ok? Essa queratina, ela vai se juntando com outras queratinas e forma, então, a cadeia de queratina. Essa cadeia de queratina, ela vai ser responsável por fazer a microfibra, ou seja, a estrutura de microfibras. Depois, ela vai se transformar nas macrofibras. E as macrofibras, elas serão, então, a estrutura do córtex, que é justamente como se fosse a alma do seu cabelo, que é justamente ali onde fica depositado, que o pessoal sempre costuma falar, você tem a capa e tem o conteúdo. O córtex é justamente esse conteúdo dentro do fio do seu cabelo. E por último, nós temos as escamas de cutícula, que é justamente essas escamas que vão cobrir o meu córtex e vão proteger, impedindo que a queratina que está no meu fio saia, ok? Bom, aqui do lado eu tenho então a estrutura justamente da queratina. Observe que eu tenho esses pontilhados vermelhos aqui ligados às bolinhas brancas. O vermelho é o oxigênio e a bolinha branca é o hidrogênio. Essas interações são interações que nós chamamos de interação de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. É uma ligação muito forte, porém, quando nós aquecemos o nosso cabelo, essas interações elas são quebradas. Então, quando eu quebro essa interação, eu provoco, então, o alisamento temporário do meu fio. É o que acontece quando fazemos escova e prancha no nosso cabelo. Então, eu tenho, então, a quebra das interações. Tá vendo como é que foi importante entender o que eram interações moleculares? Faz todo sentido agora, né? Então, essa molécula aqui, essa macromolécula de queratina, ela vai se ligar a outra. Observe que eu tenho bolinhas amarelas no final dela, na lateral. Aquilo ali são enxofres. Eles vão se ligar a outros enxofres da outra macromolécula. Esse enxofre, nós chamamos essa ligação de disulfeto. Então, eu vou ter dois enxofres ligados, fazendo a ligação de uma queratina com a outra queratina, ok? Então, quando eu faço um alisamento que não é temporário, ele é um alisamento permanente, eu quebro essas ligações de disulfeto. Então, eu faço a quebra dessas ligações, ou seja, alterando a estrutura da queratina dentro do meu fio. Então, se eu quebro essa estrutura, eu não consigo, então, voltar a fazer esse movimento circular, né, esse movimento de hélice que tem a queratina. Então, o meu fio, ele perde, então, o cacho e começa a ficar completamente liso, ok? Então, as interações que eu falei, né, das ligações de hidrogênio, elas são quebradas termicamente, com o calor, e são refeitas com água, ok? Bom, e o formol, afinal de contas? O que acontece com o formol? Então, o formol, ele normalmente vem acompanhado de substâncias de amônia. A amônia, ela abre as cutículas, deixando exposto, então, o córtex, ou seja, onde estão as queratinas. O formol, então, entra, promovendo a quebra das ligações de disulfeto, certo? E depois, quando eu tenho o aquecimento, eu faço a quebra das ligações, as interações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. E isso fará com que o meu fio fique liso,
completamente liso, ok? Bom, existem então os danos que o formol pode causar. Quem já fez progressiva, quem já fez uso dessa escova, sabe que solta uma fumaça muito, com um aspecto muito esbranquiçado e ele incomoda demais. Por quê? O formol, gente, ele é um aldeído que tem toxicidade. E essa toxicidade é que provoca tantos danos ao corpo. Por isso a necessidade de ter uma concentração tão baixa. Então, o formol, quando ele entra em contato dos nossos olhos, por exemplo, ele provoca irritação. Por quê? Porque ele vai dilatando os nossos vasos sanguíneos nessa região branca do nosso olho, provocando então esse inchaço. E a produção de lágrimas aumenta para a tentativa de lavar mesmo, né? De tirar essa quantidade de formol que está sendo acessado ali pelos nossos olhos. Né? E é o primeiro órgão a ser exposto a essa fumaça são os nossos olhos. Outro dano que o formol pode causar é quando nós inalamos. Né? É comum quando as pessoas vão fazer esse tipo de escova, usar um pano umedecido, né? Uma toalha umedecida para tentar evitar com que essa fumaça entre nas nossas narinas. Quando o formol ele entra nas nossas narinas, ele provoca uma inflamação nesse sistema aqui, nessa região respiratória aqui de cima. E essa inflamação produz um muco. E esse muco, dependendo da pessoa, se ela for alérgica, pode provocar alergias fortes, tá? Então, promove então uma irritação nessa região. E o formol, ele tem um poder corrosivo, ele tem uma certa corrosão. Então, dá essa sensação de ardência, tá? Que tem a ver com essa inflamação. Na faringe ou na laringe, quando acontece, então, a entrada do formol, ela provoca lesões. Então, normalmente tem um arranque ali, uma diminuição da concentração de água das células, com que faz com que a gente fique com essa sensação de garganta seca, arranhando, que é justamente essas lesões que ele vai causando dentro do nosso organismo quando ele entra pela boca, tá? E o que acontece com o formol quando ele toca na pele da gente? Quem nunca sofreu queimadura com isso? Bom, como nós trabalhamos com formol em altas temperaturas, o que acontece? Se cair um pouco disso no nosso couro cabeludo, as células ali naquela região que teve o contato vão perder a água e o formol ele vai ter a capacidade de mumificar aquela célula. Então, aquela célula ela vai morrer, porque ela vai perder uma quantidade muito grande de água. Só que ela vai permanecer intacta por conta do formol. O formol, gente, ele é usado normalmente, na verdade, antes da progressiva, ele era usado para conservação de corpos, né, nos institutos de biologia. Então, para conservar um corpo, eles colocavam ali, embebedecia aquele corpo com formol, e eles descobriram que os cabelos, os pelos, né, daquelas peças, daqueles corpos, ficavam lisos. Então, foi ali que eles perceberam esse poder de alisamento do formol. Então, observem que ele causa bastante dano ao corpo humano. Então, vocês precisam ficar muito atentos quando forem fazer esse tipo de procedimento para saber se realmente vale a pena passar por todos esses danos, passar por todas essas questões desses processos, por questão de beleza, por questão de vaidade. Então, vocês aí, fico essa pergunta para vocês, vale a pena, não vale a pena manter o cabelo alisado com esse tipo de procedimento? Bom, agora vamos direto para as funções orgânicas, que é o que nos interessa aí no PET, ok? Então, olha só, o formol é um tipo de aldeído, ou seja, ele tem o grupo carbonila, que é o C-dupla-O, só que ele está no final de uma cadeia e ligado a um hidrogênio. Então, os pontos de fusão, de ebulição dos aldeídos, eles são mais baixos que o álcool. E os estados de agregação dele, ele pode ser gasoso se ele tiver de 1 a 2 carbonos, líquidos, ou ainda podem ser sólidos se tiverem uma quantidade muito grande de carbonos, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês a carbonila, é essa que está mais à esquerda, onde eu estou representado A e B. O aldeído, ele sempre vai estar ligado à carbonila com o hidrogênio, e ele recebe o nome de aldoxila.
ok? Então, aldoxila é quando eu tenho carbono dupla H. Então, observe que ele sempre vai ser um carbono de extremidade, como eu disse. Então, ele sempre vai estar ligado ao carbono 1. Então, os aldeídos, nós não enumeramos eles, ok? Porque o carbono 1 é sempre o carbono onde está o grupo funcional. Bom, então olha só, como que funciona a nomenclatura então? Eu vou ter o prefixo, a quantidade de carbonos, o infixo, as ligações entre carbonos, no final eu vou ter então a função, que sempre vai terminar em -al, ok? A finalização sempre vai ser em -al. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Então no primeiro exemplo aqui eu tenho um butanal, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, met, et, prop e but, dupla ligação com oxigênio e com hidrogênio, grupo aldeído, logo finalização em -al. Então, but-an-al, butanal, ok? Segundo exemplo aqui, eu tenho agora um aldeído ramificado, ou seja, eu tenho outras ramificações nele. Então, aqui eu tenho no carbono 2, 2 metis, então 2,2 dimetil. Por que, Débora, que é o carbono 2? Tá vendo esse CHO? Essa é a forma condensada do grupo aldoxila. Então, quer dizer C-dupla-OH, ok? Então, ali é o carbono 1, logo o carbono onde tem as ramificações é o 2. Butanal, porque na cadeia central eu tenho 4 carbonos, ok? Bom, o outro grupo funcional que tem ali são o grupo das cetonas, ok? Então, também são compostos carbonílicos, pois possuem o grupo carbonila entre 2 carbonos. Então, diferente do aldeído, que eu tinha carbonila entre um carbono e um hidrogênio, as cetonas, elas terão a carbonila entre 2 carbonos, ok? Então, ela não vai ser um carbono, não vai ser um grupo funcional de extremidade. Ela vai ser um grupo funcional no interior da molécula, ok? São mais polares que as moléculas de aldeído, ou seja, lembra que eu comentei com vocês em algumas aulas que as únicas moléculas apolares dessas funções todas que a gente vai trabalhar é só os hidrocarbonetos, todas as demais são polares. Algumas vão fazer interações de polo e outras vão fazer ligações de hidrogênio, ok? Tanto o aldeído quanto as cetonas fazem ligação de hidrogênio, fazem de polo. Elas não fazem ligação de hidrogênio. Mas mesmo assim, a força da interação de uma cetona é maior do que de um aldeído. Possui ponto de fusão e ebulição mais baixos que os álcoois e mais elevados que os aldeídos. São líquidas ou sólidas, dependendo da quantidade de carbono, ok? Bom, então eu trouxe aqui para vocês a estrutura de uma cetona. Então eu tenho a carbonila, que é esse C-dupla-O, e ele vai estar interagindo com 2 radicais, que tem que ser 2 carbonos, tá bom? Nomenclatura. Então, como eu preciso fazer a numeração, eu preciso lembrar que na numeração eu tenho que favorecer primeiro o grupo funcional, depois as insaturações e, por último, as ramificações. O nome tem que vir o prefixo, o infixo, ou seja, se é dupla, tripla ou simples ligação, e a função vai terminar em ona, ok? Então, vamos a alguns exemplos? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. O primeiro é o penta-an-2-ona. Então, eu tenho 5 carbonos, lembrando que o carbono ele tem que estar em cada extremidade, então 1, 2, 3, 4, 5, certo? Pente, porque só tem ligação simples entre carbonos, a dupla ligação é com o oxigênio, não entre carbonos. 2, porque no carbono 2 é onde eu tenho a dupla ligação, e o ona, que indica que eu tenho ali uma cetona. E aqui eu tenho a propanona. A propanona é a única ali que eu não vou usar a numeração, porque ela justamente tem que estar entre carbonos, eu só tenho 3 carbonos, então ali é o único lugar, o único jeito que tem para formar uma cetona, ok? Tem a atividade 3 que eu vou deixar para vocês realizarem, tá bom? Tentem fazer então a letra A, letra B e letra C,
e nós vamos tentar corrigir isso num próximo momento, ok? No mais, eu quero agradecer a todos por essa aula, espero que vocês tenham entendido como a química orgânica é importante e como ela é aplicável no nosso dia a dia, ok? Ela está até mesmo no nosso fio de cabelo. E espero vocês no próximo momento, gente. Até mais!